produtores. Atenção. Com a nossa rebeldia, Começa agora o Papo Reto no Rádio. Transexuais, mães, Somos a juventude organizada do Brasil. Olá, galera! Está no ar o Papo Reto no Rádio, uma produção do Brasil de Fato Pernambuco com o levante popular da juventude. O programa Papo Reto no Rádio vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. E no Papo Reto de hoje vamos falar sobre mulheres no audiovisual, a iniciativa de uma rede de mulheres que atuam no audiovisual brasileiro e que se organizam para tornar o cinema brasileiro um lugar de visibilização das mulheres que produzem e ocupam este espaço a partir das desigualdades observadas no ambiente em que elas atuam. E para conversar sobre esse tema, a gente convidou a realizadora audiovisual e militante da Marcha Mundial das Mulheres, Bruna Leite. Olá, Bruna, seja bem-vinda ao programa Papo Reto no Rádio. Estamos muito felizes em recebê-la e sabemos que você tem muito a contribuir com o tema desta edição do programa. Oi, gente. Obrigada pelo convite, obrigada ao Levante Popular da Juventude por convidar a ocupar esse espaço e vamos aí conversar. Então, Bruna, conta pra gente, como se deu o processo da criação do que conhecemos hoje como Mulheres no Audiovisual? O Mulheres no Audiovisual de Pernambuco, né, é um movimento que surgiu em 2016, no contexto do golpe contra a nossa presidenta Dilma Rousseff, onde a gente percebeu que a cobertura toda feita do impeachment de Dilma e tudo que foi relacionado, ficou muito nítido a masculinização, né, o olhar masculino sobre nós mulheres e como isso incidia em nossas vidas. E diante desse contexto e de tudo que a gente vinha enfrentando, percebemos que era um momento de organização, né? De organizar essas mulheres. E aí teve um triste fato que foi o estupro coletivo no Rio de Janeiro. E a Marcha das Vadias fez uma marcha contra, né? Ao que tinha acontecido. Então, nós, mulheres trabalhadoras do audiovisual, resolvemos nos juntar e cobrir essa marcha. Então, o coletivo ele surge nessa questão política mais macro e aqui localizado ele surge mais nessa cobertura da marcha para dar visibilidade às nossas pautas a partir dos nossos olhares. Então, a gente montou 9 equipes diferentes, produzimos vídeos diferentes sobre a marcha e trazendo o tema, e daí em diante começamos a nos reunir e atualmente temos reuniões mensais para tentar organizar e levar a pauta e dar visibilidade para nós mulheres trabalhadoras. Segundo uma pesquisa da Ancine em 2016, dos 142 longas lançados, comercialmente, 75% tinha direção ou produção como homens brancos. As mulheres brancas assinam a direção de 19% dos filmes, enquanto apenas 2,1% foram dirigidos por homens negros. Nenhum filme em 2016 foi dirigido ou roteirizado por uma mulher negra. Onde fica a produção dessas mulheres? Por que não aparecem nesses dados? A gente teve um debate bem rico sobre isso junto à Ancine no Festival Mar, que é um festival que aconteceu lá em Cachoeira, na Bahia, junto com a Ancine, e foi muito engraçado porque as mulheres negras, elas produzem, elas existem, tem um circuito independente que circulam, mas para poder atingir a burocracia da Ancine, para poder entender os termos, conseguir chegar a ter pontuação, é preciso você ser uma produtora, é preciso você ter um background, ter um acúmulo que para nós, mulheres negras, é muito difícil quando a gente não tem acesso à educação, quando a gente não tem, não que a gente não tenha, né, mas tudo pra gente é muito mais restrito e muito mais com dificuldade. Então, a questão que a gente hoje implica com a Ancine e tenta rebater é que essas mulheres existem produção sim. O racismo já está aí quando se faz um estudo e diz que não existe mulheres negras produzindo. Existe mulher negra produzindo, existem mulheres negras que têm longas, mas elas não conseguem ter acesso a investimento e a edital. Então esse acesso é um trava e é um racismo estrutural que a gente tem que enfrentar. E como a gente tenta abarcar isso é a nossa luta, entendeu? É como a gente tenta
pensar em projetos alinhados às mulheres brancas, porque elas têm mais acesso, mas em contrapartida, a gente também não pode entrar só como cota, né? Então é uma grande dificuldade realmente a gente poder ocupar esses espaços, porque se a gente não ocupa esses espaços, a gente não existe, né? Quanto cinema, quanto realizadora. Bruna, vocês trazem bastante à tona o debate sobre a elitização no audiovisual. Como as criadoras encaram a necessidade de popularizar ainda mais o cinema brasileiro? Através do Cineclube, assim. O Cineclube é a grande ferramenta que a gente pensa como popularizar o cinema. E aí, diante disso, tem uma ação bem prática que está acontecendo agora, que é o Movimenta, alinhado junto à ABD e o Movimento do Campo Popular. A gente está conseguindo trabalhar o cineclubismo e tentar popularizar mais o cinema sem ser com essa linguagem glamouralizada do cinema, né? Então a gente acredita muito no poder do cineclube como ferramenta mesmo de luta e de construção, assim. Mas é um braço também muito difícil, né? Porque o cineclube, ele pede um acompanhamento, ele pede uma dedicação, onde muitas vezes essas próprias realizadoras e realizadores não conseguem dar conta, porque ainda estão numa estrutura de cinema nacional, cinema grande, entende? Então a gente vem contribuindo com esse cinema através dos cineclubes, mas ainda é uma dificuldade para a gente de conseguir corpo, por exemplo, para fazer o nosso próprio cineclube, que ainda a gente não consegue fazer. Então a gente se alinha a outros movimentos para poder engrossar o caldo de quem já está fazendo, entende? E sobre projetos, Bruna? A gente age muito nessa visibilidade da luta das mulheres na rua, né? Então a gente fez essa cobertura da Marcha das Vadias, que quando foi que começou o coletivo. A gente também fez um vídeo sobre a questão da descriminalização do aborto, também para reforçar a pauta, né, sobre a luta a favor do aborto. E agora a gente está se organizando para ir cobrir a Marcha das Margaridas, né? Então montamos uma equipe que vai dirigir, que vai roteirizar, que vai captar, que vai montar um filme coletivo sobre as mulheres que vão acompanhar a Marcha das Margaridas saindo daqui de Pernambuco até Brasília. Então a ideia é a gente fazer um filme coletivo sobre a luta da Marcha das Margaridas, pegando as mulheres que vão sair daqui de Pernambuco no seu dia a dia do ônibus, assim, no seu acordar, para trazer um pouco da luta, sem ser propriamente a luta lá na marcha, mas que essa luta ela acontece todos os dias e essas mulheres estão nessa construção. Então a gente está com essa é a nossa nova meta, né? A nossa nova guinada é produzir esse filme coletivo sobre a Marcha das Margaridas pelo olhar das mulheres, assim. Obrigada, Bruna. Vamos continuar falando sobre mulheres no audiovisual e a partir da sua dica, vamos ouvir um recado da Marcha das Margaridas, edição 2019. Mas depois do intervalo. Se liga, agora é hora do Papo Reto. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente resiste através da história de Marielle Franco. Ela era socióloga, política, feminista e defensora dos direitos humanos. Vereadora do PSOL, eleita no Rio de Janeiro, com a 5ª maior votação do estado, e que foi brutalmente assassinada no dia 14 de março do ano passado, junto ao seu motorista Anderson Pedro Gomes. Paulo Freire dizia que manter a esperança viva é em si um ato revolucionário, mas é bem difícil manter essa esperança viva dadas as circunstâncias nas quais a gente se encontra, com um cenário político que se mistura entre milícias e corrupção. Talvez por isso que seja um ato revolucionário, sim, manter a esperança viva. E para complementar e trazer ainda mais conhecimento a esse programa, a gente tem aqui no estúdio conosco Silvia Siqueira. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, João. Muito se fala que Marielle é semente, né? Infelizmente, a gente tem várias mulheres que não só foram sementes, mas são mulheres raízes da nossa caminhada de luta, da nossa vida à luta.
Marielle, mais do que semente, ela é fruto, ela é tronco, sabe? Ela dá força para a gente poder se enxergar enquanto mulher negra, enquanto ser político, enxergar o quão de responsabilidade histórica. Desculpa. Não. Mas, desculpa, gente. Não, é um assunto que não dá pra gente tratar com a realidade. Porque é muito difícil falar sobre a realidade. E é uma pauta difícil, é um momento difícil no Brasil. Quando a gente sobe, e subir pra gente na realidade não é ascender economicamente, né? Exato. É a gente poder estar em espaços de decisão política, é que a gente possa trazer outras para decidir junto com a gente as coisas que afetam a vida da gente. Silvia, você é jornalista, feminista, ativista, muito envolvida com os direitos humanos. No Brasil de hoje, estar na sua posição dá medo? Eu não sinto medo. Engraçado, eu não sinto medo. Eu acho que o medo acaba sendo um sentimento que não cabe na vida da gente, sabe? ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Se liga, agora é hora do Papo Reto. Alô, galera, voltamos a apresentar o Papo Reto no Rádio, uma produção do Brasil de Fato Pernambuco com o Levante Popular da Juventude. E neste segundo bloco, vamos começar ouvindo o recado das mulheres que seguem em marcha para Brasília. Então, vamos ouvir a mensagem da edição de 2019 da Marcha das Margaridas. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Somos de todos os novelos, de todo tipo de cabelo, grandes, miúdas, bem erguidas, somos nós as margaridas. A Marcha das Margaridas é a maior ação latino-americana protagonizada pelas mulheres do campo, da floresta e das águas. As margaridas resistem e denunciam o atual cenário antidemocrático, conservador e de retrocesso dos direitos das mulheres e de privatização dos bens comuns. As margaridas estão em marcha por democracia, soberania popular, pelo direito à terra, água e agroecologia, e por uma vida livre de racismo e violência contra as mulheres. As mulheres estão em marcha desde os seus territórios e se encontrarão em Brasília em 2019, trazendo o lema Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. E vamos continuar conversando sobre mulheres que fazem audiovisual. Agora vamos expandir um pouco o nosso olhar para as histórias de pessoas na América Latina e do Brasil. Que tal falarmos sobre a vida de 4 mulheres negras e latinas que trabalham com audiovisual? E começamos com Adélia Sampaio, que é a primeira negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, O Amor Maldito, lançado em 1984, que também é considerado o primeiro filme lésbico brasileiro. Além do longa, Adélia dirigiu 3 curtas entre as décadas de 70 e 80. Nossa segunda indicação é a história da cineasta Yasmin Tainá, que é a fundadora do canal de streaming gratuito e colaborativo Afroflix, que exibe exclusivamente produções audiovisuais que sejam escritas, dirigidas, produzidas ou protagonizadas por ao menos uma pessoa negra. Ela é também curadora da Festa Literária das Periferias e diretora do longa Cabela, o filme, o que fala sobre o embranquecimento na sociedade e a difícil tarefa das mulheres negras se adequarem aos padrões e suprirem a sua identidade. A terceira dica é o trabalho de Caroline, que é uma das diretoras da websérie Nossa História Invisível, lançada no ano passado e que narra os percalços de mulheres negras em 10 episódios. Ela divide a direção com outras cineastas negras, Agnes Freitas, Camila Edísio e Carol Rocha. O primeiro episódio da websérie traz a participação da blogueira negra e trans Rosa Luz. E a nossa quarta e última indicação é a história da soteropolitana Ellen Salomão, que
que se dedica a capturar imagens de seu cotidiano da periferia sem sangue e violência, do empoderamento da juventude negra à sensibilidade dos corpos femininos. A jovem de apenas 22 anos queria ser advogada, mas investiu suas economias em uma câmera usada e saiu pelas ruas de Salvador buscando inspiração. Para conferir o trabalho de Ellen, é só procurar no Instagram Ellen Salomão. Além do cinema, as mulheres estão ocupando a música brasileira. Vamos conhecer as histórias de algumas mulheres negras que têm mudado a música brasileira. Vamos ouvir o Mosaico Cultural com Gabriela Mesquita. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Hey, uma preta chave, é uma preta divisão. Uma preta chave, é uma preta divisão. A produção de artistas feministas vem tomando aos poucos espaço na indústria musical através de muita luta, projetos e levantes populares que demandam a voz da mulher como protagonista e precursora da história de nossa sociedade. São temáticas que abrangem a diversidade tanto no estilo musical quanto no ser mulher. Mulheres periféricas, nordestinas, negras, trans, indígenas, gordas e LGBT+, apresentam suas vivências com originalidade para construir um novo cenário na música popular brasileira. Um grupo musical da periferia de Guarulhos traz a música como ferramenta de transformação social. Formado por Lídia, Nathalie, Vitória, Ariadne, Bruna Duarte e Bruna Black, As Despejadas surgiu com a ideia de transformar a história de mulheres jovens de baixa renda que falam sobre como é viver numa sociedade que mata por gênero, religião, cor e classe social em música. Vitória Silva conta como aprendeu a ver em mulheres inspiradoras a ser resistente à violência cotidiana e transformar a vivência de um grupo de 6 mulheres de periferia em poesia. As músicas que a gente costumava ouvir sempre eram de um ponto de vista, né, do homem ou do romantismo, e a gente não se sentia tão representado nas letras, né, o que a gente vivia, sabe, toda a violência cotidiana que é infelizmente comum a todas as mulheres, né. A gente queria compor uma música que cantasse a nossa vida, a nossa realidade, e aí a gente escreveu Frida, que é a nossa música que dá nome, inclusive, ao CD. Vida, ela representa muito o lugar de onde a gente veio, né? Que é a periferia e as nossas referências, que é um punk. Sou Gambara, sou Maria, Iemanjá, sou guerreira, filha da resistência, e nessa guerra vamos por um fim. Para além de cantoras, MCs, rappers, performers e instrumentistas, há uma busca por visibilidade no cenário da indústria musical. São mulheres profissionais que produzem e possuem técnicas, dirigem e distribuem. De maneira cativante, a cantora, compositora e MC Naira Laís, nascida e criada no Grajaú, zona sul de São Paulo, retrata em suas letras a perspectiva de se descobrir como uma mulher negra através de um som pra lá de especial, sensível que revela especialmente a sua espiritualidade. É a energia feminina que indica, seja sua maior cúmplice e amiga. Naira conta o que a incentiva a produzir música de forma independente e acentua a escassez de espaço e acesso ao conhecimento de produção musical para jovens artistas. Depois que eu tive essa descoberta como uma mulher negra, tudo meio que foi se voltando para temáticas voltadas também para vivências como uma mulher negra, né? Então, o Ori, que foi meu primeiro EP lançado em 2017, ele é total sobre uma espiritualidade que parte da povo preto, de uma negritude e principalmente de uma energia feminina negra. Muito do que eu escrevo hoje é reflexo dessa minha descoberta espiritual. O que mais me incentiva mesmo a seguir dentro dessa indústria é principalmente entender que a minha música ela tem um papel político, ela tem um papel de cura, não tem só a ver comigo, tem a ver com o povo. E como você é uma artista independente, você precisa pensar em tudo, né? Em questões que às vezes você nunca nem viu, tipo, em lugar nenhum, mas você precisa fazer o corre para estudar sobre, entender sobre, para você conseguir de fato sobreviver dentro dessa indústria. Então acho que hoje o que falta na indústria é justamente essa descentralização de informação sobre como cuidar bem da nossa carreira. Assim.
Cantoras e produtoras musicais buscam ainda mais manifestar a arte que inspira mulheres a se sentirem potentes com seu próprio corpo e representadas por sua cor, orientação sexual, território, identidade, tamanho, idade e forma. Camila Garófalo é cantora, produtora, compositora e criou uma plataforma de música que posteriormente se tornou um selo musical para mulheres. O projeto, intitulado Sela, tem como objetivo integrar artistas na indústria musical e encontrar um universo de possibilidades compartilhável. A Sela produziu em 2017 a primeira edição do festival, que defendeu o protagonismo feminino e que contemplou artistas mulheres em sua diversidade étnica, geográfica e de identidade de gênero. Nasceu ali uma aliança entre mulheres na música que trocam contatos e experiências, dividem palcos e desmistificam a ideia de concorrência entre si. Camila conta sobre a ideia de expandir e valorizar a mulher na música em todas as etapas da cadeia produtiva. Sela é uma plataforma de música que atua em diversos setores, né? A Sela é muito além, a gente tem um braço digital, inclusive para produzir conteúdo que é o mulhernamusica.com.br. A gente tem serviços que envolvem também todas as etapas da cadeia produtiva da mulher na música. A Sela se posiciona como um selo transfeminista, né? Ideal que a gente olhe para todas essas etapas da cadeia produtiva. As expressões artísticas feministas mostram em variadas facetas como a sociedade brasileira está baseada em um cenário genocida da população feminina, negra, periférica, trans e feminista. A cada dia, elas conquistam um espaço maior na música, mas a luta continua. Ainda que o caminho possa ser mais difícil para algumas mulheres, projetos que visam corrigir este cenário estão mudando aos poucos a ausência de representatividade na música. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita. E o programa de hoje vai ficando por aqui. E na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, voltamos com mais Papo Reto no Rádio. Tchau, tchau, galera, e até a próxima. Lembrando que este programa é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e do Levante Popular da Juventude. Apresentação, Ranide Mendonça. Roteiro, Isa Gabriela. Edição, Maria de Fátima Pereira. Coordenação, Monize Ravena. Você acabou de ouvir o Papo Reto no Rádio, uma produção do Brasil de Fato Pernambuco